Oi gente, aqui é a Jade do Estante Sorrisos e o vídeo de hoje é um top 5 dos livros que mais me impactaram. Eu vou falar de livros muito diferentes aqui, de gêneros muito diferentes, com histórias muito diferentes, mas são todos livros que me chocaram, me impactaram, que me marcaram de alguma forma. Se você gostar do conteúdo que eu produzo aqui no meu canal, não se esqueça de clicar em curtir, deixar o seu comentário aqui embaixo e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Essa lista que eu vou fazer aqui não é em ordem de preferência. Eu vou fazer da ordem de leitura. Então, assim, o primeiro vai ser o mais antigo das minhas leituras, até o mais recente ser o último. O primeiro livro que eu tenho para falar para vocês é A Menina que Roubava Livros, do Markus Zusak. Vocês provavelmente conhecem esse livro, porque ele foi muito famoso no BookTube durante muito tempo. Há muitos anos, ele foi um dos primeiros livros assim que eu assisti vídeos no BookTube e eu me senti com vontade de ler. E esse livro é muito, muito, muito bom. E uma das coisas que fez com que esse livro me impactasse muito é que eu li muito nova. Como eu falei, foi um dos primeiros livros que eu li por causa do BookTube. E eu assisto vídeos, apesar de eu não estar no BookTube há tipo, muitos anos, eu assisto vídeos do BookTube há muito tempo. Então eu li muito nova esse livro e ele vai falar de temas muito pesados, então foi uma das coisas que contribuiu para que esse livro me chocasse muito, me impactasse bastante. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li sobre nazismo. Eu não li muitos livros sobre nazismo na minha vida, mas é um tema muito pesado. Como eu já comentei, esse livro vai falar de coisas muito pesadas. Então foi também uma coisa muito chocante. Eu já tinha assistido filmes e coisas do tipo sobre esse tema, mas eu nunca tinha lido, e leitura definitivamente me impacta de uma forma, não sei se mais forte, mas é uma forma muito diferente de um filme, de uma música, enfim, é uma forma completamente única e me marcou bastante, sabe? Também acho que o ponto principal de ter me impactado tanto é que a história, ela procura se focar muito nos personagens. Ela é uma história sobre a vida, ela não é sobre o que acontecia nos campos de concentração, quem era Hitler, nem nada do tipo. É uma história sobre a vida dessas pessoas. Então, essa história, tipo assim, a gente vai viver tanto com esses personagens, aprender tanto com eles, a gente vai se apegar muito a eles e vai estar muito focado nisso. E às vezes você vai até esquecer um pouco qual que é o background das coisas que estão acontecendo ali. E quando tem certas coisas que acontecem, principalmente o final, eu já estava tão focada naqueles personagens que eu gostava tanto que eu tinha um pouco deixado de lado esse outro aspecto mais histórico do que estava acontecendo, e isso fez com que fosse muito mais impactante para mim. E é um livro muito bom, eu tenho muita vontade de reler, eu só li uma vez. O segundo livro é Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Esse livro também foi muito falado no BookTube. Eu li por causa do BookTube também. E esse livro, ele vai tratar de um assunto muito pertinente, mas muito pesado também, que é saúde mental, mais especificamente saúde mental na adolescência. Então a gente vai acompanhar esses dois personagens e um deles, ele tem muitos problemas de saúde mental e muitos problemas na vida dele, e a gente vai acompanhar isso, os altos e baixos. É bem complicado, é muito delicado falar desse assunto, mas é também muito necessário. Uma coisa que quando eu li esse livro, que eu me enganei, foi que eu estava muito acostumada, acho, a esperar que YAs contemporâneos, naquela época em que eu li, eles teriam finais felizes. Eu sempre esperava que isso fosse acontecer. Não que, tipo assim, não que os meus livros favoritos tenham todos finais felizes, mas eu meio que tava esperando. Acho que numa esperança de tudo ficar bem, porque eu gostava muito do Finch e da Violet, que são os personagens principais, mas não é o que acontece aqui. Na realidade é o completo oposto, sabe? Então quando chega no final da história, eu fiquei assim, sem chão, gente, sério, eu não sei nem expressar em palavras como que eu fiquei me sentindo depois de ler esse livro. E uma coisa também que eu tenho que falar, como eu disse, ele vai falar de saúde mental, e eu acho que esse livro, ele merecia um alerta de gatilho, porque o que acontece no final é muito, 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 muito real, mas muito forte, muito pesado. Então eu já vi relatos de pessoas que leram, que tinham
problemas com esse assunto que é tratado aqui, e a história, ela dá alguns indícios de algumas coisas, mas ela não explicita logo do começo, ou até a metade mesmo. Você não acha que aquilo vai acontecer. Até realmente acontecer, você não acha que vai. E é muito forte, muito pesado e até descritivo, sabe? Então ele merecia um alerta de gatilho sobre... Pro assunto que ele se trata, ele vai falar sobre, como eu disse, saúde mental, vai falar sobre suicídio também. O terceiro livro que eu vou falar aqui é um mangá, é o Nijigahara Holograph, do Inio Asano. Esse aqui é o mais diferente dos que eu vou falar, porque é o único que não é um romance. E esse mangá, ele me marcou de uma forma, ele me impactou de uma forma que eu não consegui nem falar dele no canal até hoje. A narrativa dele vai ser não linear, então o leitor vai ficar bastante tempo pensando e vendo, mais ou menos, tentando organizar aquela história na sua cabeça, em uma ordem cronológica, porque é o que a gente está mais acostumado. Ele também vai tratar de muitos traumas e de temas muito sensíveis, então ele vai falar de assassinato, ele vai falar de luto, ele vai falar de estupro. Então, assim, ele é um mangá que vale muito a pena, mas ao mesmo tempo ele é um mangá extremamente pesado e que te deixa pensando só nele durante muito tempo. Outra coisa também, e que eu acho que foi uma das intenções do autor quando ele escreveu essa história, é que esse livro, ele é como se fosse um sonho, sabe? Tudo é meio nebuloso. O fato da narrativa não ser linear contribui para isso também. Então tudo ali é meio confuso, meio Murakami um pouco, sabe? E as coisas, elas vão acontecendo e tem coisas pesadas o tempo inteiro. Só que você tá tentando se organizar e toda vez que acontece uma coisa você fica, caramba, meu Deus, sabe? É tudo meio como se fosse uma série de coisas pesadas que estão acontecendo no final também. Mas você sempre tá meio que envolto nessa névoa e tentando se achar dentro da história. O próximo livro é Revolução dos Bichos, do George Orwell. Eu acho que eu também não falei aqui, mas esse daqui se tornou um dos meus livros favoritos da vida. Eu li esse ano. Eu acho que a primeira coisa que faz com que essa história seja muito forte é o fato de que ele é um conto de fadas. Na primeira edição que foi lançada pelo George Orwell, ele se intitulava como um conto de fadas, e você não espera que um conto de fadas tenha temas tão políticos e tão pesados e que as coisas sejam tão reais, assim. Esse livro, ele é muito denso, e você não espera isso também de um livro que tem personagens que são animais, sabe? Eu já sabia que era um livro que tinha muito teor político, mas mesmo assim ainda foi um fator que influenciou a ser muito marcante pra mim. O final não tem nenhum acontecimento assim, meu Deus, uma bomba caiu, uma coisa muito grande aconteceu, mas ainda assim a última cena é extremamente chocante, porque ela é muito realista, a mensagem que ela passa é muito realista. O que acontece exatamente não é muito realista, mas a mensagem dela é muito realista. E fica, assim, o livro, ele já estava me marcando muito. Quando foi naquela última cena, naquela última página, foi um livro que, assim, definitivamente foi o que selou que esse daqui é um dos meus livros favoritos da vida. E o último livro que eu vou falar, que inclusive já tem resenha aqui no canal, se você quiser assistir, eu vou deixar linkado nos cards aqui em cima, é Cujo, do Stephen King. Como eu já tenho uma resenha, eu vou falar de forma muito mais breve aqui, mas uma das coisas que fez com que o livro fosse muito marcante, muito impactante pra mim, é que os personagens, eles são muito bem desenvolvidos, então você se apega muito a todos eles, você quer realmente que as coisas funcionem, que tudo dê certo, que as vidas deles sejam boas, e esse daqui é um dos pontos altos do livro. Tem um dado momento do livro em que tudo começa a dar errado. Tipo, o livro, ele constrói tudo que acontece vai se construindo pra uma certa coisa acontecer, e você sempre fica torcendo depois daquilo pra que as coisas deem certo, mas até mesmo o narrador já deixa muito explícito que, tipo assim, não vai dar certo. Mas mesmo assim você continua pensando e torcendo, e quando as coisas não dão certo mesmo, é muito forte, muito triste, é muito cruel. Uma coisa também que mexeu muito com o meu emocional é o fato de que esse livro tem um cachorro e tem uma criança. Então, se essas são coisas sensíveis pra você,
não recomendo que você leia esse livro, porque ele vai ser muito cruel, tanto com todos os personagens, com o cachorro, com a criança. O Stephen King, ele não estava nem aí para ser legal com ninguém quando ele estava escrevendo esse livro. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo alguns, sei lá, alguns livros que vocês acham que são muito marcantes, que são muito bons, que são importantes para vocês. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!